Além dos conhecimentos técnicos, a formação humanística consolida a atuação do magistrado e da magistrada. O que é exigido nos exames e concursos para as carreiras jurídicas, como o estudo ampliado pode qualificar a visão e o trabalho dos operadores de direito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer aqui de receber dois desembargadores, um estadual e um federal. O Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Eduardo Moraes da Rocha, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. Obrigado aos senhores pela presença e participação, um prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Eduardo, o que vem a ser, então, essa formação humanística para a magistratura, né? Não basta apenas ter o curso de Direito, fazer o concurso e depois a escola judicial para ter uma boa atuação? Hoje, nós vivemos num mundo mundo complexo. Talvez por uma concepção positivista do século XIX, a formação dogmática do magistrado, a formação unicamente de direito do magistrado seria suficiente naquela concepção carnelutiana de processo. Só que hoje, no mundo cada vez mais complexo, Bauman coloca a questão da complexidade líquida. Nós vivemos uma complexidade líquida, onde as fronteiras dos estados não estão bem delineadas. As grandes corporações hoje têm uma influência muito grande, às vezes mais forte do que muitos estados nacionais. Então, aquela visão nossa de estado nacional foi suplantada. Então, diante dessas celeumas, os processos hoje, as demandas que envolvem não interesses meramente individuais, mas interesses coletivos, interesses difusos, interesses individuais homogêneos, para a solução desse tipo de caso, é necessário um conhecimento humanístico. E esse conhecimento humanístico abrange o quê? Abrange conhecimentos que extrapolam o conhecimento dogmático do direito. Ou seja, o magistrado tem que conhecer um pouco de economia, ele tem que saber um pouco de sociologia, ele precisa saber um pouco de filosofia para resolver esses tipos de demandas estruturais. Então, para esse tipo de demanda, hoje é imperativo que o magistrado tenha conhecimentos além do direito, até para saber nessas causas, nessas demandas estruturais, as consequências da sua decisão. E para saber das consequências da sua decisão, consequencialismo, é necessário que ele faça, muitas vezes, uma análise econômica do direito, para saber das consequências extra-caso de suas decisões. Então, esses conhecimentos são necessários e, por isso, hoje, há necessidade do magistrado se atualizar sempre. E essa atualização também tem que ser feita não só do ponto de vista individual do magistrado, mas do ponto de vista institucional dos próprios tribunais, colocando escolas das magistraturas preparadas para essas novas demandas e para poder atualizar os magistrados quanto a esses novos conhecimentos. Muito bem atualizados. E, doutor Bruno, então, além dos conhecimentos humanísticos, né, da formação humana também, é importante conhecer esse novo contexto de hoje, como estava falando o doutor Eduardo, a respeito, então, da tecnologia, porque hoje o mundo virtual ele está cada vez mais dentro do real e o contrário também acontece, né? Na verdade, a gente vê, a história tem os seus momentos de repetição. Tecnologias se sucedem e na sucessão da tecnologia ocorre a análise dos fatos. E os fatos que são submetidos à apreciação do Poder Judiciário são dos mais comezinhos, como uma separação, que é uma situação de um casal, uma guarda de filhos, um crime de homicídio, um crime de furto, aos que têm uma repercussão de mais amplo espectro, como a corrupção no ministério, por exemplo, né? Que deriva em situação de prejuízo à nação. Bom, para tudo isso, há necessidade de uma compreensão que não é exatamente ou exclusivamente jurídica. Colocando um exemplo muito claro, não é? Ora, se eu pensar uma relação, digamos, previdenciária, um processo documental, e me esquecer de que há
ali um personagem que tem uma vida, que tem sua família, que tem suas necessidades, que tem sua ideologia, e tratar apenas como um número de processo, eu terei, seja na busca ansiosa de rapidez, a possibilidade de uma injustiça rápida, ou na busca letárgica da absoluta segurança, uma injustiça por lentidão. Eu tenho de compreender o ser humano ali atrás daquele processo, que não está evidente, já que é um processo documental, saber de suas necessidades, em que as decisões ali implicam, ser justo e correto o quanto possível, porque efetivamente ninguém tem conhecimento pleno de toda a realidade, mas eu tenho que buscar conhecê-la amplamente para poder decidir aquela causa, sabendo das suas implicações em todas as demais em que eu aplicar aquele mesmo entendimento. Essa visão, então, traz o quê? Olha, a compreensão do nosso processo civilizador, do nosso modelo de civilização, das implicações econômicas da decisão, das implicações familiares da decisão, das implicações sociais de tudo que está ali. E isso é uma tarefa que os juízes tradicionais não viram como matéria, seja da grade curricular, seja de grade optativa e nem em pós-graduação. Essas são matérias que ele tem que se formar no esforço autodidata, e as escolas judiciais, no processo de formação continuada, têm de ministrar.